Marcelo Alves, é você que vai fazer sobre o trabalho, sobre a questão do... É um plano de negócios? É você? Hein, Marcelo? Sim, professora. Ah, então eu vi. Você falou assim, claro que você pode utilizar, sem problemas. Eu ia mandar para você o e-mail, mas assim, vou aproveitar que ele possivelmente vai estar na sala de aula, né? E aí você pode fazer, sem problemas nenhum. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Bom, vamos lá. Vamos lá, então, né? Eu estava falando sobre a questão da introdução. E, minha gente, deixa eu ver. O que acontece, né? Aposto, Denis, que deu mais trabalho vocês estarem fazendo isso primeiro. Por quê? Como que você vai fazer a introdução se você ainda não sabe o que você vai fazer? Deu mesmo. Eu tive que reescrever inteira. Vai reescrevendo. Então, assim, o que nós temos que fazer? Como sugestão, né, que eu dou, é que, assim, que eu dou e que a maioria das pessoas, né, solicitam, é que se faça... peraí, abri aqui. Por último, né? Por quê? Vamos lá. Como exemplo, enquanto abre aqui, porque o meu tá um pouco lento. Vamos falar o seguinte, pegar um pouquinho aqui do governança corporativa, que eu fiquei com isso na cabeça, né? Aí vocês vão fazer, faz um pequeno texto com as suas palavras, né? Assim, conforme, né, com as transformações que ocorreram no mundo, principalmente no início da década de 90, né? As empresas tiveram que se adaptar e com isso passou-se a questão de exigências de comportamento éticos, né? Passou-se a ser mais evidente, virando uma tendência no mundo corporativo. Dessa forma, conceitos como governança corporativa passaram a fazer parte da agenda das organizações. Assim sendo, temos por objetivo estar realizando uma pesquisa, né, qualitativa, e aí vocês já colocam a metodologia, vocês já colocam o objetivo, tudo isso na introdução. Mas como que você vai fazer isso se você nem começou a fazer o objetivo, se você nem começou a fazer os demais itens? Entenderam? Compreenderam? Sim. Então é mais fácil vocês primeiro fazerem as outras etapas para depois chegar na introdução. Bom. Deixa eu abrir aqui. Só para eu poder estar só seguindo o roteirinho, porque eu vou falando. Tem coisa que eu falo, que eu só para... Vamos lá. Deixa eu abrir. Eu já coloquei para salvar, para gravar? Já. Vocês estão compreendendo? Sim. Sim, professor. Então tá. O importante é isso. Bom, aí, referente à introdução, eu já comentei, né? Agora, como fazer a justificativa do projeto? Gente, justificativa não tem... Não dá para colocar na justificativa referência... outra coisa, na introdução, não coloca... Vocês podem fazer citação, mas citação direta com mais de 3 linhas, né? Na primeira página, não fica legal. Não fica. Assim, pode fazer? Pode. Mas o que o mundo acadêmico diz? Que, assim, poxa, mas na primeira página de um trabalho, você já vai ter citação, né? Não, assim, a indireta até tudo bem, mas assim, com aquelas com mais, né, de 3 linhas, não fica legal, tá? É só como uma sugestão. Como fazer a justificativa do projeto? Durante a construção da justificativa, é importante evitar explicitar a conclusão sobre o tema. Essa é a parte do trabalho, serve para elevar a importância do assunto.
Serve para quê, gente? Pô, o meu trabalho é show de bola, né? Meu trabalho é muito bom, assim, faz com que você, assim, caramba, né? Tem que defender o seu trabalho, tá? Na justificativa do projeto. Aí vocês têm que, assim, evite incluir citações de outros autores na justificativa. Essa parte do trabalho não é adequada para explicitar o referencial teórico que será escolhido. E, pô, vocês vão ter referencial teórico, deixa para falar depois lá, tá? Na justificativa não é legal. Esse é o ponto onde deve apenas destacar a importância do trabalho, tá? Bom, quando realizo uma pesquisa, procuro sempre responder essas questões dentro do projeto. Isso faz com que eu retorne o foco. Por quê? Porque a gente tem uma tendência de sair. E isso não é legal. Então, assim, procure explicar. Eu fiz um questionário, né, de algumas questões. Quando você vai pegar e você precisa justificar a importância. Por quê? Por que você escolheu esse tema? Escolhi esse tema porque eu trabalho numa contabilidade, verifiquei que algumas empresas, né, não recolhem direito aos seus tributos. Eu escolhi esse tema porque eu acredito que a questão da sustentabilidade é a nova tendência do mundo corporativo. Eu escolhi esse tema porque eu acredito que se nós tivéssemos uma malha ferroviária maior, nós poderíamos estar escoando nossa mercadoria e, com isso, nós estaríamos entre as primeiras economias mundiais. Tá? E assim você vai o quê? Justificar o seu tema. Aí, como se deu a escolha? Me deu a escolha porque eu estou inserida dentro desse contexto. Eu pretendo estar fazendo. Eu gosto de logística, eu gosto de responsabilidade social. E aí você, né? Não assim, você não. A forma como você tem aqui é só é uma amostra de como pode acontecer, como que você vai desenvolver a sua justificativa. Não é necessário vocês seguirem isso. É só dicas. Aqui eu estou dando dicas, tá? Bom, o tema que escolhi é importante, hein? Claro, vocês têm que falar assim, por que ele é importante, né? Por que a questão de fazer um plano de negócios referente a bebidas alcoólicas, né, é importante? Vocês têm que defender isso, tá? Deixa eu ver mais aqui. E assim por diante. Bom, ele é importante por quê? Para quê? Né? E aí é importante vocês estarem fazendo os links entre é importante para quem? No mundo político, nas questões econômicas, nas questões sociais. Né? Então, vocês podem estar escrevendo por essa linha de raciocínio. Qual a relação do tema com o contexto social, né? Com a realidade que você está inserida? Tem aqui alguns que vão falar sobre treinamento, né, dos profissionais assim que entram nas empresas, né? Então, por que isso é importante? Explica por quê. Porque geralmente eles são contratados, são funcionários, né, temporários e com isso não conhece direito à organização. Explica, diz o motivo, justifica, por isso que né? Justifique a importância do seu trabalho. Ele é inovador? Ele vai trazer alguma coisa nova? Né? E aí vocês vão ter que pegar e falar, ou não é? Ou pensar assim, já existem várias contribuições, vários artigos nos demonstram que tal, então significa né? Que ele não é uma coisa nova, ele, né? Não é algo assim que vocês descobriram, não. Né? Que contribuição pode oferecer com esse estudo? Se for o caso, quais os aspectos, né, inovadores do trabalho? Vocês vão falar. Quais informações ou referências justificam o desenvolvimento do trabalho? Vocês podem falar assim, justifica porque naquela questão do treinamento, por ser uma cidade turística, né?
vocês vão criando e analisando o que fizeram com que vocês escolhessem o tema. De que maneira irá justificar a relevância do trabalho? É tudo aquilo que eu já falei lá em cima. A quem se destina o trabalho, né? O trabalho vai se destinar, depende, àqueles, as empresas de terceiro setor, as empresas privadas, relacionadas a serviços, relacionados ao comércio, e aí vocês vão estar justificando. Isso aqui é uma dica, isso aqui é um roteiro. Vocês, aqui tem algumas informações que são relevantes e importantes, que vão fazer com que dá credibilidade ao trabalho de vocês. Tá bom? Professora, eu não quero fazer assim? Não, obrigada. Mas assim, vocês precisam dar uma justificativa. Uma justificativa, um projeto de pesquisa aqui vai ser o quê? 10, 12 páginas. Mas o projeto, tá bom? 10, 12 páginas. Não é capa contra capa. Outra coisa, é a capa contra capa, isso não vai numeração. A numeração começa a partir da introdução. E a introdução não vem com número. Tá? Você conta, mas aí na página 2 que passa a ter a introdução. Tá bom, gente? Então, isso também é importante. Eu já vi trabalhos que estão aqui, assim, 1, 2, colocaram páginas desde a primeira página e não pode, tá? Mas o que eu estou falando isso para vocês? Porque nós vamos ter um projeto de pesquisa, no máximo com 12 páginas, né? Mais que isso, vocês não estão fazendo um projeto de pesquisa para mestrado nem para doutorado, então não se justifica. Mas também a gente não conta a capa e a contracapa, tá? Então, o que vai acontecer? Vocês precisam de uma introdução de 1,5 páginas, uma justificativa, pelo menos também 1,5 páginas, um referencial teórico já são umas 3 páginas, tá? E depois com objetivo específico e tudo mais, tá bom? Para nós chegarmos às 12 páginas, ok? A metodologia, eu já vi alguns aqui que vocês já citaram, por que vocês vão fazer pesquisa descritiva, isso é importante, vocês já colocarem, isso é bom, tá? Com base no material disponibilizado, metodologia ter como base o material disponibilizado no portal da FAP, foram aquelas informações que eu já passei para vocês na aula passada. Então, vamos procurar seguir aquilo, né? Vocês vão colocar se é pesquisa qualitativa, quantitativa, de natureza aplicada. A maioria de vocês que eu vi aqui é tudo de natureza aplicada. Né? Se vocês vão fazer entrevistas, se vão aplicar questionários, se vocês vão fazer o plano de negócios, é de natureza aplicada. Tá? Qualitativa, vocês vão ter que estar formatando os gráficos, formatando depois as questões? Sim, mas isso não é só para vocês pegarem né, o resultado, para vocês poderem estar analisando, ok? Bom, aí as estratégias, que foi isso que eu falei para vocês. Eu tenho o quê? Observação participante. A observação participante é quando você está inserido dentro da organização e você vai estar observando sem interferir. É interessante isso aqui. Eu costumo utilizar muito essa estratégia, tá? Porque quando eu vou fazer pesquisa pessoalmente dentro do legislativo, porque eu já estou lá, então eu falo assim, então vou fazer um referente. Por quê? Porque eu estou dentro da organização. Então, fica mais fácil para mim. Quem trabalha assim em órgãos públicos, que querem falar alguma coisa sobre política pública, ou então alguém que trabalha dentro de alguma contabilidade, quer fazer um estudo de caso, né? E assim vai. Aqui já tem as questões que eu já havia comentado na outra aula, sobre as questões de entrevistas. Aí aqui, assim, se vocês forem fazer entrevistas, tem que fazer assim, que geralmente, né, eu vi aqui alguns 2 trabalhos que vão fazer. As perguntas têm que ser abertas, semi-abertas ou fechadas, né? Abertas, todas as pessoas que vocês entrevistarem, vocês vão precisar, né, anotar o que elas escreveram, para depois vocês pegarem e para poder estar consolidando isso.
Semi-abertas é assim, vamos lá, sobre as questões do treinamento, né? Você acha importante o treinamento dentro das organizações? Aí a pessoa, sim ou não? Ela fala, sim. Por quê? Esse porquê vai permitir com que a pessoa possa expor a opinião dela. Então, por isso que ela é semi-aberta. Vocês vão ter que escrever isso e depois estar relatando dentro do trabalho, tá? Bom, aí aqui nós chegamos na questão do cronograma que eu já havia comentado com vocês, né? O cronograma é uma maneira visual de revelar a sequência de atividades dentro de um projeto, possibilitando assim que você cheque as interdependências de tarefas e desenvolva meios para otimizar entregas. É aquilo que eu já havia passado para vocês referente. Bom, eu vou fazer o artigo, então meu artigo tem pesquisa bibliográfica, então minha pesquisa bibliográfica eu vou realizar no mês de agosto. Já a entrevista com as pessoas eu vou estar fazendo durante o mês de setembro, né? Vou lançar esses questionários. Aí depois em setembro, em outubro eu vou estar consolidando essas informações. Em novembro eu estarei fazendo a conclusão e entregando o relatório final, né, para a correção. Em dezembro eu estarei defendendo o meu artigo. É isso, né? Não é? E aí eu volto. Você tá vendo todas as etapas que eu falei? Aí eu volto, depois que eu fiz tudo isso, agora eu vou fazer a minha introdução, né? Porque eu já sei quais foram as etapas, né? Eu já sei de tudo que eu fiz e aí eu vou relatar, né? O que eu peguei e fiz referente ao meu trabalho. Tá? Não é tão difícil assim. É só nós sabermos fazer as partes, né? No projeto, ó, o artigo vai ficar redondinho se vocês fizerem uma metodologia certinha, né? O método é aquilo que assim, o modo de preparo do bolo que nós vamos fazer, tá? Como que vocês vão fazer isso? Então, existe um método. O método é dessa forma. Tá bom, gente? Então, o que aconteceu, né? Os trabalhos eu já recebi, olhei, vou estar mandando para vocês, né? Para que vocês possam estar fazendo as correções necessárias, tá? Eu fiz já algumas... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar. Gente, tem alguma coisa que eu percebi e eu vou falar novamente. No referencial teórico, precisam conceituar as palavras-chave, né? Não adianta eu pegar, se eu vou falar de tributo, eu já começo a falar de marketing. Não, gente, eu tenho que falar sobre essas, assim, isso que é o importante, né? São esses pontos, assim, né? Aonde que está, né, a sequência do raciocínio? Ok, gente? Então, precisamos estar vendo isso. Problemas, gente. Deixa eu ver aqui. Onde está o problema? De novo, problema de pesquisa. Você está fazendo... Cuidado com as afirmações do seu problema de pesquisa. Não é porque você coloca um ponto de interrogação no final que você chegou num problema, né? Que geralmente o problema é sempre uma pergunta. Cuidado, né? Precisa se aprofundar um pouco mais. A mesma coisa em objetivos gerais, nos planos de negócios, viu, gente? Tá muito geral, tá? Precisa se aprofundar um pouquinho mais. Bom, alguma dúvida? Que mais que vocês devem ter? Muitas, né, gente? Devem ter muitas. Mas isso que é legal, que é gostoso. Vocês vão ver depois que isso aqui não é nenhum bicho de 7 cabeças. Querem falar alguma coisa? Ei, minha gente? Por enquanto, não. Não? Por enquanto, só esperando o retorno do trabalho para mas assim, começar a correr. Assim, só que é o seguinte, né? Pelo que eu falei com vocês,
vocês já viram que tem algumas coisas que no trabalho de vocês não tá igual. Já. Tem Não é? muita coisa ainda. Não é? Já identifiquei meus erros já. Já vou começar a alterar Isso. mesmo coisa. Isso que é importante, entendeu? Por isso que eu fiz, né, esse pente fino, que eu peguei e falei assim, ó, por quê? Porque eu não quero ficar falando, né, o que eu vi em cada um, porque vocês já estão identificando, já viram, eu vou mandar para vocês, só que vocês já sabem onde que tá, né, não é o erro, mas assim, até aonde vocês podem melhorar, porque aquilo mesmo que eu falei, eles estão bons, né? Os trabalhos realmente estão bons, tá? Ok? E é isso, minha gente. Tem que estar legal para nós podermos estar apresentando isso, que eu acredito que vai ser. Vamos aguardar o que a coordenadora pretende, né? Referente aos slides, vocês têm mais alguma dúvida, mais alguma coisa? Não, tranquilo, professora. Tranquilo, né? Então, procurem levantar, ver aquelas dicas, são dicas, tá? E para que possa fazer com que o trabalho fique redondinho, bonitinho. Para quando nós fazermos. Aí vocês já vão ter julho para começar a fazer a bibliografia. Para porque vocês querem adiantar o trabalho de vocês, então vocês vão fazer já a bibliografia. Ai, meu Deus. Não, brincadeira, viu? Brincadeira. Bom, mas bom, acho que por enquanto não temos mais assim coisas para poder estar falando, não, né? Vocês, bom, do Marcelo já tinha falado, né? Assim, eu gostei disso aqui, viu? Marcelo, não sei se ele está aqui, o Marcelo ainda. Biocasa Soluções Ecológicas, achei legal isso aqui. Sistema descentralizado de tratamento ecológico de esgoto residencial. Né? Um assunto interessantíssimo, muito legal. Empreendedorismo feminino, nossa, show de bola, eu fiquei satisfeita. Né? Treinamento de integração, isso que é importante também nós estarmos falando, entrar aqui a questão de conceitos, né? O que é isso, principalmente no referencial teórico. Tá? Empresa sustentável, uma nova vantagem no mercado, aquilo que eu falei, sou super suspeita, eu amo responsabilidade social, né? Desenvolvimento sustentável. Então, né, falar de terceiro setor é uma das minhas paixões, né? Então, gostei muito do assunto. Deixa eu ver aqui qual é o tema do Carlos. Né, sobre a questão de comunicação nas empresas, eu acho que nós temos que colocar aqui um pouco mais um objetivo geral, né, encontrar soluções dos ruídos da comunicação do ambiente. Eu acho que se você vai buscar soluções, você já pode estar entrando numa hipótese. Então, é melhor fazer uma coisa mais específica, mas a questão de comunicação é excelente, né? É um tema muito bom para ser trabalhado. E aqui a questão da economia do Brasil, né, na casa do modal logístico. Me fala uma coisa, por que vocês assim resolveram fazer um tema de logística? Hein, Denis? É porque eu trabalho com essa parte, né, professora? Então eu sempre gostei de logística. Fui eu que arrastei o Matheus, no caso, para esse tema. Legal, muito bom. Eu acho muito interessante ver essa parte. Eu acho que o país em si tem muito potencial para desenvolver essa área. Falta muito investimento. Bom, vamos ver, hein? Vamos ver se vai dar certo. Não, olha, gente, é o seguinte, não dá mais tempo para mudar. É um problema. Eu tive no semestre passado uma aluna que mudou 3 vezes o tema. Isso na hora de fazer o artigo. Teve uma hora que eu peguei e falei assim, olha, é o seguinte, você vai fazer tal tema agora, porque não dá para, porque assim, o que aconteceu? Ela deixou de fazer, ou seja, ela não tinha mais projeto, porque ela mudou o tema, né? Então, ela não tinha projeto, ela não tinha assim o que seguir.
Né? Qual que era o caminho? Porque fica mais fácil. Quando você, no semestre que vem, vocês já vão falar assim, eu preciso melhorar o meu referencial teórico para minha pesquisa bibliográfica, fazer as minhas questões do questionário, aplicar ou então entrevistar, fazer as questões e já consolidar os dados. O que aconteceu? Né? Ficou quase 3 meses, né? Quase 2 meses só para definir o que queria. Aí, infelizmente, eu tive que tomar uma postura um pouco mais ríspida, assim, você vai fazer tal coisa, que agora é assim, toda vez que eu mandava corrigido, assim, eu não vou fazer mais isso. Aí, eu não vou fazer mais isso. Então, é o seguinte, gente, continuem com o tema de vocês, porque depois que vocês vierem com o projeto, é bem mais fácil. Tá? Deixa para você fazer depois, caso vocês gostem de alguma outra coisa, na pós-graduação, né? Outras atividades que vocês forem exercer, tá bom? Tributação monofásica de PIS e CONFINS no cálculo para Simples Nacional. Olha, né? Falei assim, vamos ver o que vai, né? Por isso que nós temos que ter a questão do conceito. Tá? Aqui, esse trabalho acho que é do Lucas e do Gabriel. Né? Eles estão aí? Hein? Não? Oi? Estão. Oi. E o que os motivou a fazer esse tema? É que eu e o Gabriel, a gente trabalha em contabilidade, então a gente viu um caso desse parecido no final do ano passado. Aí eu achei interessante e o Gabriel veio na onda. Tipo, como ele trabalha muito comigo... show. Você viu só o que você falou, né? Você pode até fazer uma pesquisa participante também, porque você já viu isso, né? Achou interessante de você pôr, e você pode justificar isso, né? Fazer isso na sua justificativa. Isso que é legal. Sim, Tá? Como já tem até a empresa com caso já que a gente viu, então dá para fazer mesmo. Entendeu? Então, eu acho que isso que é interessante. A síndrome, acho que foi a Jéssica. Bom, o Gabriel vai fazer plano de negócio, o Gabriel com o Matheus. E acho que também o Guilherme vai fazer um plano de negócios. Foram aqueles que eu recebi até agora, né? Eu acho que vai ter mais gente que vai fazer plano de negócios, mas não foi apresentado. E aí tem aqui, acho que foi síndrome, a questão do estresse, tudo mais, eu acho que também é interessante. Tá? Eu só peguei um trabalho desse quando eu fui banca de pedagogia, né? Então, acho que é legal de nós falarmos sobre isso. A Priscila e a Rose, acho que vai fazer síndrome de burnout. Tá. Eu acho que é assim, muito bom também. Precisa só apenas dar uma melhorada na questão assim, melhorar os objetivos, né? E aí vai ficar muito interessante, vai ficar muito bom. Tá, gente? Então, isso no primeiro momento que eu tenho para falar de vocês. Eu vou aproveitar quem está aí, eu vou pegar os projetos, né? E vou fazer a chamada, tá bom? Então vamos lá. Gabriel Paoli e Lucas Campos Maia. Lucas está, né? Tô. O Gabriel. Faltou, né? Grita aí, hein, gente? Aí eu tenho aqui. Aí. Que tem sobre a síndrome de. Aqui não está sem nome. Ah, não. Priscila Gomes e Rosimeire. Rose está presente, né? E Sim, a Priscila? Priscila tá aí, Priscila? Fala comigo. Meninas, o que levaram vocês a fazer? Meninas, fala para mim, por que vocês decidiram fazer esse tema? Professora, é que eu passei por um emprego que me fez refletir sobre esse tema, sabe? A professora Marcela, na época, estava dando aula para nós, né? Sobre esse tema, e teve várias coisas que se encaixou. Entendi. Legal, muito bom.
O Denis está aí, que ele falou, e o Matheus. Está aí, Matheus Blanco? Não tá não, professora. Não está? Tô. Aí eu tenho o Carlos Henrique. Tudo bem, Carlos? O Carlos, você já viu o rostinho dele aí? Hein, Carlos? Eu te perturbando de novo, né? Como sempre. Nada, que isso. Gostei do seu trabalho também, viu? Obrigado. Depois nós vamos conversar um pouquinho mais sobre ele. Tá bom. Tá? Aí, Aline, você sabe que eu gosto desse tipo de assunto, né? Então... eu até te procurei para falar sobre isso. É o que eu estou tentando seguir na minha empresa, né? Então... Sim, legal. Depois nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre ele, mas show de bola. Aí, obrigada. Já está aqui. Nós temos aqui a Milena Souza da Silva. Aí, Milena? Milena Souza? Eu tinha visto uma Milena. Faltou. Professora, oi. A Milena, ela estava na primeira aula, ela não conseguiu voltar, a internet dela tá ruim. Eu tô falando tá. celular. Então, por isso mesmo, eu tinha visto. Ela tá com 3G só, então ela não roda vídeo. Tá. Elton, meu querido, você tá por aí? Sim, professora. Tá quietinho, hein? Tô acompanhando aí na íntegra. Vamos lá. Aqui, acho que é o do Sabor Amor Brownie, que é um plano de negócios. Não é que eu recebi o e-mail, mas tá sem nome. Eu sei que é do Guilherme e quem é o outro? E da Letícia. É da Letícia, professora. Eu, professora. Isso, eu sabia que eram. Os dois estão aí? Show de bola. Estamos. Ô, professora, depois a gente pode conversar sobre o nosso trabalho? Não precisa ser necessariamente hoje, mas na próxima aula. Claro, com certeza. Na próxima aula, eu vou estar primeiro conversando com a orientadora, mas aí depois eu posso fazer o seguinte, eu vou ficar disponível para vocês, entendeu? Já para dando feedback. Tá bom? Ok, beleza. O Marcelo da Silva Alves estava por aí também, né, Marcelo? Foi que eu tinha falado, mandando e-mail para mim, tudo. Não preciso mais responder, já pode continuar fazendo trabalho. Gostei, diferente. Acho que vai ser muito interessante. Vamos lá. Eu tenho a Alexandra e a Milena Alves Moura. Estão aí? Hein? Então faltou, tá, gente? As duas. A Alexandra tá aqui, professora, só não, acho que ela não tá conseguindo falar. Mas ela estava aí na primeira aula, professora. Opa, Alexandra. Por que você não quer falar comigo, Alexandra? Tá fechado o microfone dela, olha aí. Eu tô aqui. Tá aí, querida? Então tá bom. A minha internet tá travando muito, tive que abrir agora no celular. Você vai falar sobre empreendedorismo feminino? Isso mesmo. Vixe, vai ser show, hein? Eu espero. Não, vai ser, com certeza. Aí tem o Gabriel Maester e o Matheus Araújo, que também vai fazer um plano de negócio. Eu acho que vai ficar muito bom. Gabriel tá aí? O Gabriel, ele não conseguiu entrar na segunda, professora. Tá. Mas o Matheus tá aqui. Matheus tá aí. Isso aí. Perfeito, então, gente. Professora. Opa, vamos ver quem não... Desculpa, aqueles que estão aqui, mas não, eu não consegui imprimir o trabalho, ou então não mandaram. Quem são? Vamos lá. Professora. Faltou alguém que eu não chamei? Soraya. Ah, tá. Soraya. Quem mais? Eu mandei o meu trabalho. Mandou? Mandei. Eu vou ver assim, porque às vezes eu abri e depois não salvei. Mas eu mandei, acho que já faz, a semana passada eu mandei. Soraya, você vai escrever sobre o quê? Mãe, a dificuldade no mercado de trabalho.
Nossa, show, hein? Entendi. Quem mais que vai... que eu não chamei, assim, que eu não estou com trabalho aqui? E que está na Roberta. Você e Roberta, professora. Roberta E Bianca. e Bianca. Professora, a gente vai mandar, a gente não mandou o trabalho para a senhora ainda, porque a gente tinha, a professora Marisa tinha pediu para a gente enviar para outra professora. Aí ela fez uma pequena correção e a gente ficou esses dias fazendo para poder mandar para a senhora. Então acho que até quinta-feira a gente manda, tá bom? Sem problemas, não sei, não se preocupem com isso, não. Na verdade, eu só estou falando assim no modo geral, né? Vocês já tiveram as orientações e assim eu acredito que muitos de vocês já viram em algumas situações que precisam estar melhorando, não é? Uhum, isso. Então... Elaine, Oi? será que tem como você me dar um feedback se você recebeu o meu trabalho ou não? Claro, eu acho que eu recebi sim, Soraya. Eu acho que eu recebi sim. Não fique preocupado com isso, não, porque deve estar lá no meu e-mail. Se não receber, amanhã eu vou dar uma olhada logo quando eu chegar, né? Eu mando para você no WhatsApp, pode ser? Porque você está no grupo, né? Tô. Então, não se preocupa com isso, não. Tá bom? Porque eu não consigo, eu empaquei e não consigo continuar. E eu queria saber o que você, se eu tô indo no caminho certo, porque eu não tô conseguindo continuar. Não, sim, às vezes dá esse efeito platô, né? Como na dieta, a gente não consegue emagrecer, chega um momento, né? E aí, assim, às vezes, falta a questão da criatividade, ou então um estímulo para fazer com que, né, volte a escrever. Às vezes é estresse. O que acontece? Momentos de muita atividades, né? Vocês estavam num momento de que vocês tinham que fazer trabalhos para poder entregar, provas e tudo mais. Não vai, né? Não vai. Há necessidade agora de dar um tempo para depois estar desenvolvendo. Mas não se preocupa, não. Eu já vou até anotar aqui na minha agenda de procedimentos, tá? E, assim, Soraya, se até meio-dia eu não mandar para você, que amanhã eu vou ter uma licitação, né? Vai ser meio complicado. Você manda assim, não esquece de mim, tá? Estou aqui. Tá bom. Tá bom. Pode mandar, porque o negócio é meio complicado, né? Tá bom? Tá bom. Tá. Ai, gente, pode terminar por hoje? A aula tá boa demais, mas tudo bem. Não, porque senão a gente fica batendo papo aqui, a gente pode pedir alguma coisa para beber, né? Conversando. Cerveja. Plena terça-feira, né? Professora. Oi. As apresentações provavelmente então vai ser online, né? Possivelmente. Eu não acredito que poderá ser diferente. Não tem como também ser aberto ao público, né? Porque, assim, o que é interessante é que nós precisamos... Apesar que qualificação não é aberta ao público, não, viu, gente? É aberta a defesa, isso é. Agora, a qualificação, que é o pré-projeto, isso geralmente não é aberto ao público, não. Tá? Mas, né, se quiser fazer, já... Mas, às vezes que eu faço, assim, a apresentação de pré-projeto para né, que eu já tive que apresentar, não era aberto ao público, não. Não sei se aqui eles vão fazer uma diferente. O artigo não, o artigo é diferente. O artigo tem que ser aberto mesmo, tem que pegar, né? Vamos ver as arguição e tudo mais. Mas o projeto... Mas a gente vai ver isso na sexta-feira lá, dependendo do que Vamos fechar a informação, né? Para poder já ter colocar no cronograma de vocês, né? O dia que vocês vão ter que apresentar. Gente, se cair, tá? Eu não vou abrir outra aula, né? Mas assim, já estou me despedindo de vocês, já estou dando boa noite, que nós vamos estar nos vendo na sexta-feira, ok? Com mais informações sobre esse conteúdo aqui, tá? Boa noite, viu, gente?
Boa noite, Boa noite. obrigada. professora. Boa noite. Até mais, tchau.